Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Nosso espaço aqui na TV TH+, SBT é sempre trazer novidades sobre o desenvolvimento. A gente tem trazido muitas pautas aí de políticas públicas, grandes exemplos aqui de carreiras e tudo mais. E hoje nós vamos falar de um tema muito sensível, extremamente importante, que muitas vezes a gente só lembra na hora da emergência. Nós vamos falar com o Tenente Coronel Calfáquio, comandante aqui do 11º Grupamento dos Bombeiros. Tudo bem, Coronel? Tudo bom. Seja muito bem-vindo, viu, Coronel? Muito obrigado. Uma satisfação, estou à disposição. Muito obrigado. Muito importante. A gente fala, né, que essa parte de segurança pública, Corpo de Bombeiros, é um número que você tem que estar na cabeça sempre, porque nunca sabe o momento que pode acontecer alguma coisa, né? E a gente percebe aí que os bombeiros são muito respeitados pela sociedade, pelas comunidades, isso é muito importante. Como é que funciona? Hoje o senhor comanda aqui a região do Vale do Paraíba? Isso mesmo, eu sou o comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, responsável pelo atendimento do Corpo de Bombeiros, pelos serviços do Bombeiros, nos 39 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba, incluindo Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Caramba. Vale Histórico e a região de Taubaté e São José dos Campos. E aí, esse comando, ele inclui, porque o bombeiro, assim, todo mundo acha que o bombeiro, o foco principal, claro que é a questão dos incêndios. Mas o bombeiro, ele tem várias atribuições, né? Parte de regulação. Explica um pouquinho para o nosso telespectador, Coronel. Sim, o Corpo de Bombeiros, é claro que a missão principal do Corpo de Bombeiros é o serviço de pronta resposta às emergências. Então, o serviço de pronta resposta às emergências, ele envolve principalmente combate a incêndios, o resgate e o salvamento. Certo. Então, no ano passado, por exemplo, foram aproximadamente 4.000 ocorrências de incêndio, mais ou menos 3.700 ocorrências de salvamento e quase 10.000 ocorrências de resgate. Certo. Isso na nossa região toda. Então, isso é realmente aquilo que chama a atenção, que a população vê a viatura na rua, que o Corpo de Bombeiros ele treina o tempo todo, que a gente forma os nossos bombeiros para isso. O Corpo de Bombeiros tem outros serviços à disposição da população. Então, o mais também é mais conhecido, né, e que é talvez até o mais importante, o serviço de prevenção e segurança contra incêndio, que é a regulação das edificações, a regulamentação das edificações. Edificações comerciais? Tanto comerciais quanto residenciais. Tá. Estão excluídas as residências unifamiliares. Certo. A casa, quando a pessoa mora numa casa térrea, não, mas se mora num prédio, a pessoa já vai ver o extintor, já vai ter o hidrante ali, já vai ter que ter uma saída de emergência, uma iluminação de emergência, uma porta corta-fogo na escada, que é a emissão das licenças do Corpo de Bombeiros, que são o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para as edificações maiores e o certificado de licença do Corpo de Bombeiros para as edificações pequenas. Então, um açougue, uma oficina, só tem a gente chama de CLCB. Agora, as pessoas estão preparadas caso tenha um incêndio? Eles fazem essa parte burocrática que geralmente é feita por um arquiteto, um engenheiro, mas assim, na prática, na hora do fogo, a maioria sai correndo ou tenta de alguma forma conter o incêndio? Ainda bem que sai correndo, né? Sim. Nem sempre o ideal é conter o incêndio. Essa é a recomendação? Nem sempre, né? Algumas edificações, Sim. Dada a complexidade e a possibilidade de agravamento da emergência, ela é exigida brigada de incêndio. Certo. Então, onde tem brigada de incêndio, a brigada ela toma os primeiros procedimentos para procurar conter o princípio de incêndio, acionar o serviço de emergência, ajudar no abandono da edificação, então não deixar aquela pessoa voltar para buscar alguma coisa, né? E indicar para as equipes de emergência aonde estão os pontos críticos, se for necessário acionar o Corpo de Bombeiros. Perfeito, porque é importante, né? E o 193 é sempre o número... Sim. Porque a gente vê que às vezes prédios, né? Tem muito problema, às vezes um apartamento isoladamente. Esse é um desafio também, né? Sim, a atividade regulatória do Estado, né? Ela pressupõe alguns requisitos que nem sempre as pessoas têm facilidade para cumprir. O Corpo de Bombeiros ele entende muito bem isso. Então, a burocracia para obter um auto de vistoria do bombeiro é a menor de todos os órgãos regulatórios do Estado. Certo. Então, a nossa vistoria, a nossa análise tem um prazo legal de 30 dias, mas sai muito antes. E a nossa vistoria também tem um prazo legal de 30 dias, que aqui no nosso grupamento, a média é de 7 dias. Beleza, hein? Então, a gente tenta ajudar muito. Então, além disso, a gente tem todo o serviço informatizado, as pessoas podem fazer o upload das plantas de segurança contra incêndio, das medidas de segurança contra incêndio. Mas nem sempre é uma questão de papel e uma questão burocrática.
Às vezes as pessoas precisam realizar obras na edificação e essas obras são complexas, elas custam dinheiro. Então, algumas edificações elas levam tempo para regularizar. Então, a gente tem esse desafio, né, de apoiar tanto as instituições públicas, as instituições privadas, para que elas possam operar, para a gente poder fomentar a atividade econômica com segurança, porque o Corpo de Bombeiros não quer atrapalhar a atividade econômica, atrapalhar o evento, cancelar o show, não, jamais, né? O Corpo de Bombeiros quer que as pessoas não precisem pensar em segurança, mas às vezes a gente tem que pensar por elas e exigir algumas normas em prol da coletividade. Então, isso realmente, às vezes a gente tem esse gap, essa lacuna entre aquilo que é o ideal e aquilo que as pessoas conseguem entregar. Sim. E também o Corpo de Bombeiros ele possui o serviço de fiscalização e segurança contra incêndio. Então, uma reincidência, a pessoa toma uma advertência, depois pode até tomar uma multa. Eu acho que é o tipo de situação que não dá para deixar para depois, né, Coronel? Porque o incêndio ele pode causar proporções desastrosas, né? Eu acho que é importante. E esse ponto, o Desenvolve Vale ele tem trabalhado muito na questão da desburocratização. É um ponto importante nos nossos encontros, a gente sempre convida autoridades públicas, prefeitos, governadores, sempre com o objetivo de cumprir a legislação, mas claro que isso que o senhor estava colocando aqui é muito importante, os prazos, né? Porque o poder público, via de regra, sempre foi muito lento. A gente sabe que temos bons prefeitos, governadores hoje muito atentos a isso, né? E isso fazia muitas vezes as pessoas ou não atenderem a legislação na sua real situação, né? Ou funcionando precariamente, com riscos ali, ou demorando e causando transtorno ali para as questões de novas empresas e tudo mais. Então, esse olhar burocrático que o senhor colocou, acho que ele é fundamental. Eu gostaria até de ressaltar, né, a iniciativa do governador Tarcísio de Freitas na relação do decreto do Facilita SP. Então, o Facilita SP é um programa multissecretarial, sou o ponto focal da segurança pública em relação a essa atividade regulatória, que visa desburocratizar e liberar mais rápido as edificações. Então, o Corpo de Bombeiros atualmente, neste ano, ele acabou de soltar o novo decreto de segurança contra incêndio, o novo regulamento, que ele desburocratiza e facilita ainda mais para o usuário a obtenção das licenças do Corpo de Bombeiros. Então, o conjunto das instruções técnicas está sendo lançado também agora, esse ano, nesse período. Isso visa desburocratizar. Desburocratizar ainda mais, facilitar, deixar mais claro para a atividade regulatória. Várias atividades consideradas de baixo risco vão ser autodeclaratórias, não vão precisar nem mesmo. Acho que nos Estados Unidos é assim, né? A pessoa assina a responsabilidade que fez tudo certo, né? Os Estados Unidos ele tem um modelo diferente na questão de bombeiro, né? Então a gente tem muito mais postos de bombeiros, tem uma atividade regulatória diferente, tem uma interdição que a gente não tem, então tem um modelo diferente. Os Estados Unidos, para questões de autorizações para construções de prédio, tudo, o engenheiro tem muito peso. Sim. Quando assina e depois também, se tiver alguma coisa errada do que ele assinou, a responsabilidade é muito maior. Isso. Coronel, nós temos que ir para um breve intervalo, nossa conversa está muito boa aqui, passando muito rápido. Nós estamos conversando com o Coronel, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros aqui da região do Vale do Paraíba, região metropolitana. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com o Coronel Calfáquio. Falei certo, Coronel? Calfáquio. Que é o comandante do 11º Grupamento de Bombeiros. Gente, tem que prestar atenção, a prevenção é fundamental e às vezes as pessoas não se atentam a tantos detalhes. Coronel, a gente teve, no primeiro bloco, o senhor falou para a gente aqui de um número expressivo de ocorrências, né? Sim. Quais são as orientações mais preventivas? A gente sempre, as orientações gerais, né? As pessoas não colocarem velas em casa sobre móveis de madeira, as pessoas manterem as instalações elétricas em segurança, as pessoas não nadarem nas enchentes, cuidado na direção do veículo, jamais beber e dirigir. Então, nas tempestades, se abrigar dentro das casas, dentro dos veículos. Então, essas orientações gerais, não nadar em locais impróprios, que a gente tem muito caso de afogamento. Ali no bairro Interlagos, tem um lago ali. Vira e mexe, a gente escuta que morreu alguém ali. O 67% dos afogamentos, eles ocorrem em águas doces naturais. É mesmo? Então, lago, represa, rio, cachoeira.
São locais, geralmente, que não são locais onde as pessoas não conseguem prever o que tem lá. Tem uma pedra, tem um enrosco, a pessoa tem uma câimbra, são locais isolados, com difícil acesso. A pessoa às vezes faz ingestão de bebida alcoólica ou ingestão de muito alimento. Tem que tomar então, cuidado, ela né? superestima a capacidade dela de nadar. Então, isso é comum. Então, a gente não vai nem citar um local ou outro. A gente tem muita ocorrência na represa do Jaguari. Então, tem várias ocorrências que a gente tem no Vale, mas assim... não gostaria nem de chamar a atenção para um lugar para o pessoal não achar que os outros estão todos seguros, porque realmente as pessoas precisam se precaver, tomar as medidas de precaução para evitar esses acidentes. O coronel, e às vezes eu vejo acidentes que a gente acompanha na televisão e tudo mais, que preparo psicológico que tem a corporação. Eu queria até aqui cumprimentar toda a equipe do Corpo de Bombeiros, porque eles chegam em momentos difíceis, né, mergulhando em águas escuras para achar pessoas que possam estar ali mortas, acidentes violentos, tendo que tirar pessoas. Como é que funciona esse preparo psicológico para tudo isso? Porque por mais que seja um profissional preparado para tudo isso, né? Então assim, eu acho que esse que é o respeito que a população tem pelo Corpo de Bombeiros. Como é que faz para ter um preparo tão forte assim, de você ter que mergulhar num lago escuro, com risco também dele ter alguma situação ali, né? O principal é a vocação e a vontade. Então, o Corpo de Bombeiros é muito grato pelas pessoas que querem ser bombeiros, são voluntárias para arriscar a sua vida em prol dos outros. Então, isso não se ensina, né? Isso está na essência da pessoa. Você seleciona as pessoas que têm essa vocação no Corpo de Bombeiros. Porque é isso, primeiramente é isso. Certo. Depois você oferece um treinamento. E a pessoa tem que querer treinar. Então é comum você ver os bombeiros treinando, correndo, fazendo crossfit, fazendo natação, fazendo competições de bombeiro. Porque o preparo físico e o preparo psicológico vem da vontade de ajudar. Então o Corpo de Bombeiros tem a Escola Superior de Bombeiros, é a maior escola de bombeiros da América Latina, uma das maiores do mundo. Tem equipamentos modernos lá de treinamento, tem torre de altura, tem containers para a gente simular temperaturas extremas. A gente chega a treinar com temperaturas acima de 300 graus. Tem as pistas de aplicação, tem a pista de resgate de estruturas colapsadas, que é para simular um terremoto, para simular um desabamento. Então, é um treinamento... um treinamento árduo, exaustivo. Tem vários cursos, tem cursos de salvamento veicular, tem cursos de salvamento em altura, curso de salvamento aquático, de mergulho. Então, curso de atendimento à emergência com produtos perigosos, curso de incêndio. Então, e tem muita negligência? Se percebe nas ocorrências que foram coisas causadas por negligência ou foram mais ligadas a um acidente mesmo? Eu vejo assim, toda atividade humana envolve risco. Então, você vai falar assim, somos dirigentes o tempo todo. Nem sempre. Haverá emergências, nós estamos vivendo uma época com fenômenos climáticos extremos, que causam mais chuva, deslizamento de terra. A gente está vendo, no caso das cidades costeiras, às vezes... São Sebastião aí passou... São Sebastião, nossa Serra da Mantiqueira, e às vezes a gente está tendo enchente em locais que tem rio. E não dá para prever, né? Então, assim, muitas coisas. A gente não consegue prever aonde vai estar, mas a gente pode dizer que vai acontecer. E o Corpo de Bombeiros tem que estar preparado. Perfeito. Coronel, uma dúvida que eu tenho. Eu ouvi dizer que os prédios não estão preparados, ou melhor assim, e que para ter os pontos de carregamento de carro elétrico nos subsolos. Isso é mito ou é verdade? Tem risco o bombeiro está liberando isso? Isso me pegou desprevenido agora e eu estou acompanhando, né? Pegou agora numa questão que está sendo estudada neste momento pelo Corpo porque de Bombeiros. Novo mesmo o assunto. O Corpo de Bombeiros hoje ele tem uma comissão lá em São Paulo, certo, com vários oficiais, e eles estão, neste momento, debatendo como será a regulação dos veículos elétricos. Então, o veículo elétrico ele tem algumas características, ele tem uma bateria de lítio, essa liga de lítio que tem lá, tem oxigênio em sua composição, então ele não precisa do comburente externo para pegar fogo. Então você não tem como apagar por abafamento, então você só por resfriamento, então você também não consegue jogar água direto porque a bateria tem um invólucro, então você não consegue trocar o calor com a água do esguicho.
Fora isso, um incêndio numa bateria de lítio, ele queima numa temperatura muito mais alta. Então eu toquei num ponto polêmico mesmo. Sim. Que vai exigir uma regulamentação aí forte. Exatamente. Então a gente espera que vários órgãos federais, estaduais, entendam a gravidade e consigam impor limite de segurança na produção e no manuseio dessas baterias, na instalação dessas baterias. E a atividade regulatória do bombeiro de permitir o carregamento em subsolo ou estacionamento em determinados locais. Certo. Com testes, quanto isso pode comprometer, por exemplo, a estabilidade estrutural de uma edificação, porque os pilares da edificação ficam no subsolo. Se você tiver um incêndio de 40 veículos elétricos no subsolo, porque um vai passando para o outro, certo, não sabemos como é que vai se comportar a estrutura desse prédio depois. Por isso que enquanto não se regulamenta, é bom botar profissionais habilitados, né, para essas, então, essas assim, instalações. Mas é uma regulação que normalmente o Corpo de Bombeiros se baseia em parâmetros internacionais. E ainda não há normas internacionais claras a respeito do que deve ser feito. O Corpo de Bombeiros está atuando junto com organismos internacionais, inclusive oficiais viajando para outros países, para estabelecer uma melhor norma, a melhor regulamentação para isso, sem inibir a atividade econômica, sem querer limitar a liberdade das pessoas, né, mas que a gente possa fomentar toda a segurança e garantir isso aí. Perfeito. Estamos conversando com o Coronel Cafalquio, que é o comandante do 11º Grupamento de Bombeiros. Vamos para um breve intervalo comercial, Coronel, e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando com o Coronel Cafalquio, que é o comandante do 11º Grupamento de Bombeiros aqui da região metropolitana. Coronel, quantas informações importantes, né? E a gente quer chamar a atenção aqui para os nossos telespectadores do cuidado. Em período de férias, tem mais ocorrência de incêndio com crianças, essas coisas? A gente tem mais ocorrência de incêndio no período de estiagem. Ele começa, né, a partir de julho, agosto e se encerra em setembro. São muitas queimadas, né? Por incrível que pareça, as ocorrências de incêndio, quando as pessoas estão nas edificações, a gente tem pouco chamado, porque embora tenha um princípio de incêndio, a pessoa apaga rápido. Começa a apagar. Então, geralmente, em edificações abandonadas ou desertas, ou a pessoa não está, aí que a gente tem incêndio de edificação. Mas num caso bem caseiro, para ser bem focado para os nossos telespectadores, se a pessoa percebe um incêndio num apartamento, uma coisa pequena, numa cozinha, alguma coisa, o que é ideal ela fazer? Porque ela não vai ter um extintor de incêndio ali. Claro, primeiro chamar o bombeiro e tentar se proteger. Mas jogar água é uma situação ou não? Depende. Se for em óleo, nunca jogar água. Né? Nunca óleo da frigideira, nunca jogar água. Jamais, porque vai espiar. Aí jamais, né? Perfeito. Se você tiver no apartamento, você vai ter o extintor de incêndio no hall do apartamento. Pode sair, pegar e atuar e apagar o incêndio. Então, isso sem problema nenhum. Isso pode ser parte elétrica, pode ser qualquer coisa. Não. Tem o extintor de água não pode ser jogado na parte elétrica. Mas isso que eu falo, a pessoa dos prédios não estão preparados para isso, a gente tem a brigada, né? Eu acho que os síndicos tinham que ter esse... Todos os prédios, eles têm que ter brigada de incêndio, tem que ter um morador por andar. Mas será que tem? Sim, que não, tem, mas eles estão preparados mesmo para isso? Treinamento bem efetivo. Eu acho, gente, tão importante, porque tem duas coisas que eu acho que deve ser terrível. Morrer queimado e morrer sem ar. Então, eu acho que toda informação, ela é... E a questão dos acidentes automobilísticos, né? Também é uma situação que o bombeiro também é chamado, né? A gente teve uma redução muito grande nos óbitos por acidentes automobilísticos nos últimos anos, por causa do próprio desenvolvimento da tecnologia dos veículos, airbag, a célula de proteção. Então, a cultura do cinto de segurança, né? Sim, então, no melhorou meu tempo bastante. de tenente, a gente tinha muito óbito, muito preso em ferragem, hoje é bem menos. Coronel, nosso tempo aqui está acabando, mas eu ainda tenho umas perguntinhas para fazer. O senhor comandou também, junto com o secretário de Estado, setores importantes da Secretaria de Segurança Pública, né? Eu fui convidado pelo secretário para chefiar o escritório de projetos. Hein? Um grande secretário. Está fazendo um trabalho aí de segurança pública. Às vezes a turma critica ele porque acha que mas não tem jeito. Um bandido, num país que tem tanto problema de segurança, a polícia tem que chegar seguindo as regras legais, mas tem que chegar colocando regra. Né? Porque a bandidagem tá demais, né, Coronel? E o secretário de Hits tem feito um trabalho muito bom aí, né? Ele conseguiu abaixar os índices de violência a níveis históricos, né?
historicamente baixos, nunca teve. A produtividade das forças policiais aumentou demais. Ele, com coragem, renovou as câmeras das polícias militares, câmeras corporais, colocou câmeras nas ruas, está fazendo um programa Muralha Paulista, que é integrar com inteligência eu e andei reduzir... no centro, Coronel, desculpa que o tempo nosso está correndo, mas eu andei no centro de São Paulo, me senti seguro. Sim. Eu cheguei lá com medo, botei meu celular no bolso, quando eu vi eu estava andando melhor ali, via polícia ali, via bastante sistema. Baixou Coronel, demais o índice do eu vou pedir desculpas, nosso tempo aqui é curto, senão a turma vai puxar minha orelha lá, porque nós temos o tempo curto. Mas olha, Coronel, parabéns, Coronel Cafalquio, que está fazendo um trabalho fantástico aqui no comando da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E é muito importante, porque o Desenvolve Vale tem justamente esse objetivo de trazer temas importantes, de relevância, para dissipar com toda a sociedade. Então, agradeço muito e parabenizo toda a equipe do Corpo de Bombeiros pelo trabalho que está sendo feito aqui. Estou muito à disposição. Agradeço demais por ter a oportunidade de trazer, de falar sobre o Corpo de Bombeiros para a população. Coloco o Corpo de Bombeiros à disposição da população. Então, através do telefone 193, através dos nossos canais de atendimento à população, através do nosso setor de prevenção de atividades técnicas, através do nosso serviço de educação pública, onde os bombeiros vão às escolas, dar palestras de prevenção. Nós vamos ter que convidar o senhor para voltar aqui para a gente falar de tantos outros assuntos. Isso, das atuações na rede integrada de emergência, no sistema de comando de operação em emergência. Então, tudo isso o Corpo de Bombeiros está à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, conversamos então hoje com o Coronel Cafalquio, comandante aqui do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.